Muito bem, nós estamos aqui para gravar mais um programa nesse canal do YouTube, onde nós estamos gravando os 260 capítulos dos 27 livros do Novo Testamento. Na ordem canônica, nós estamos no 15º livro do Novo Testamento, é a 1 Timóteo. A carta de Paulo a 1 Timóteo foi escrita entre o ano 64 e 65, é considerada uma epístola pastoral. 1 Timóteo tem 6 capítulos, 113 versos. 113 versos nesses 6 capítulos. É uma carta tamanho médio, né, de Paulo. Tem as cartas longas, como Romanos, 1 Coríntios, e tem as cartas mais curtas de Paulo, como Gálatas, Efésios. 1 Timóteo está mais ou menos nesse tamanho. A 1 Timóteo, como nós dissemos, uma carta pessoal, né, a Timóteo, mas também é uma carta pastoral, e era uma carta também para ser lida na igreja. Então, nós vamos aqui para a introdução. A introdução é clássica, né, de Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus. Note que Paulo, em algumas cartas, ele diz apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, mas agora ele introduz nessa carta posterior, escrita quase no final da sua vida, que ele entendia o seu apostolado como um mandado de Deus. Deus mandou, Deus enviou ele como apóstolo. Mandado de Deus, apóstolo Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador e do Senhor Jesus Cristo. Ele apresenta Deus como nosso Salvador. Normalmente a gente atribui o título de Salvador a Jesus, mas Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Essa introdução é um pouco diferente das cartas de Paulo. Ele apresenta Jesus como esperança nossa. Numa de suas cartas, Paulo diz que Jesus é a esperança da glória, não é? Parece que que é Colossenses, no primeiro capítulo de Colossenses, Paulo apresenta Jesus como esperança da glória, é isso mesmo. Colossenses 1, 27, que é Cristo em vós, esperança da glória, não é? Cristo em vós, esperança da glória. Aqui em 1 Timóteo, ele diz, o Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Em Jesus nós temos a fé, em Jesus nós temos o amor, e em Jesus nós temos a esperança. Nossa esperança é o Senhor Jesus Cristo. A Timóteo, note que a carta é endereçada a Timóteo. Meu verdadeiro filho na fé. Timóteo era considerado um filho na fé para Paulo. É alguém que Paulo encontrou em Listra, na sua primeira viagem missionária, ainda bem jovem, né? Sua mãe Eunice e sua avó Lloyd creram na palavra de Deus, e na segunda viagem missionária, quando Paulo faz com Silas, Timóteo passa a ser companheiro. Meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz. É interessante, nas epístolas, igrejas, Paulo sempre se dirige à graça, a graça de Deus e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz. Mas aqui nas epístolas pastoral, Paulo acrescenta uma outra palavra, graça, misericórdia e paz da parte de Deus. 3 coisas que nós obtemos de Deus, a graça, a misericórdia, ela é parte da graça de Deus, a misericórdia e a paz com Deus. Pela graça nós somos salvos, pela misericórdia nós somos perdoados e pela paz nós somos reconciliados com Deus, não é? Graça significa favor imerecido. Misericórdia significa deixar de aplicar o castigo
merecido. E paz significa reconciliação com Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas agora temos paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus Pai, Senhor Jesus Cristo. Isso é típico nas cartas de Paulo, não é? A inclusão da misericórdia faz uma tríplice aqui: graça salvadora, misericórdia perdoadora, paz reconciliadora. Vamos lá. Paulo escreve a Timóteo para combater algumas falsas doutrinas. Agora no verso 3, Paulo vai dizer, né, o que ele pediu a Timóteo quando ele partiu da Macedônia. Como te roguei quando ele partiu para a Macedônia, que ficasse em Éfeso. Então, no verso 3, nós já sabemos que Timóteo estava em Éfeso. Paulo deixou Timóteo em Éfeso, cuidando da igreja de Éfeso, na Ásia Menor, e Paulo partiu para a Macedônia, para a região onde se encontravam as igrejas de Filipos, Tessalônica e Bereia. Então, como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, que para advertir alguns que não ensinem outra doutrina. Olha o problema, começando na igreja, não é? Outros que estavam ensinando outra doutrina. Normalmente essas doutrinas eram ensinamentos judaicos, às vezes fábulas judaicas. Eu tenho, por exemplo, um livro aqui em casa sobre várias fábulas judaicas que são acréscimos à Bíblia, acrescenta coisas, né, no Antigo Testamento, tenta preencher lacunas. Por exemplo, nessas fábulas judaicas diz por que Jonas fugiu da presença de Deus. Enfim, umas coisas que a Bíblia não fala, mas que eles tentam preencher, não é? Genealogias, que gostavam os judeus de fazer isso. E Paulo vai falar disso daí aqui, que essas doutrinas, que não ensinem outra doutrina. Possivelmente grupos judaizantes que tinham se convertido e queriam trazer tradições antigas do judaísmo e ensinar. Não se dê, verso 4, não se dê a fábulas, como eu disse, fábulas judaicas, possivelmente, ou a genealogias intermináveis, ficava estudando genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus. Paulo sempre focalizou na edificação da fé, de termos uma confiança em Deus, e essas coisas, né, produzem mais questões do que edificação de Deus. Não produz edificação, certos ensinos que pessoas tentam fazer, preenchendo vagas e colunas que a Bíblia não faz, não é? Questões que edificação de Deus, que consiste na fé, assim eu faço agora. Então Paulo sempre preocupava com a nossa edificação em Deus, em crescermos em Deus, não ouvindo essas genealogias intermináveis, essas coisas que gera, como Paulo diz, mais questões do que edificação, que consiste na fé, assim eu faço agora. Verso 5, ora, o fim do mandamento é o amor. O amor de Deus, o amor uns para com os outros, não é? Diz que o amor cobre uma multidão de pecados, isso diz João nas suas epístolas. E aqui Paulo reforça, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, um amor com um coração puro, não aquele amor fingido, como tem gente, ai, queridinho, beija isso, mas é um amor fingido, assim que dá as costas, sai falando mal da pessoa. O amor tem que ser de um coração puro, sincero, íntegro diante de Deus. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência. Como é que está a consciência? Está limpa? Está purificada? Ou será que lá no fundo da consciência algumas coisas nos acusam e que precisam ser libertos? E uma boa consciência de uma fé não fingida.
Teve vezes que Paulo fala que o amor, em Romanos ele diz, o amor não seja fingido. Agora ele fala de uma fé fingida. Parece que alguns mostravam uma fé fingida. Parece que o amor pode ser fingido, assim como a fé também pode ser aquela fé fingida, que tem muita fé em Deus e na verdade não tenha nenhuma, não é? Então, de uma fé não fingida. Do que desviando-se alguns. É possível um crente se desviar? É. Na carta de Paulo diz, não é? Isso vai contra aquela ideia que alguns têm, uma vez salvo, salvo para sempre, não é? Uma falsa segurança eterna. O que tem causado muita gente ficar desviada dentro da igreja, porque ele está desviado da fé e achando que está indo para o céu, não é? Essa falsa segurança. Nós precisamos, sim, fazer a nossa parte, não é? De servir a Deus, de vigiar, de ter autodisciplina, e isso nós vamos encontrar nas epístolas pastorais, do que desviando-se alguns se entregaram a vãs contenda. Tem gente que parece só sabe contender, não é? Paulo vai dizer que o servo de Deus não deve ser contencioso. Tem vídeos que a gente assiste na internet, até de pastores bem conhecidos, que tudo que fazem é contender, não é? Ficar contendendo um com o outro. Parece que esses vídeos têm mais view que os meus aqui, não é? Que não estou contendendo com ninguém, mas tem uns que têm o único propósito de pôr vídeo na internet é para contender, para criar contenda. E cabe ao servo de Deus não ser contencioso. O fim do mandamento é o amor, diz o apóstolo Paulo. Querendo ser doutores da lei. Essa é boa. Alguns queriam ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Parece que Paulo está escrevendo para os nossos dias, não é? Alguns que querem ser doutores e não entendem nem o que dizem e nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa. Sim, a lei é boa. A lei veio de Deus. Foi Deus que deu a lei é pura, a lei é santa. Quem é pecador somos nós. A lei é espiritual, nós é que somos carnais. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente, não é? O próprio Cristo cumpriu toda a lei. Nenhum i ou tio caiu da lei sem que tudo fosse cumprido em Cristo. Então a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. Paulo parece que volta na questão da lei. Fábulas, quando diz genealogias intermináveis, parece que um dos problemas da igreja de Éfeso vinha por parte de judaizantes com as suas tradições, com o que a lei dizia, com o que as genealogias diziam, e esse era o problema, essa infiltração de judaísmo tentando misturar com o cristianismo, sabendo que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos, e obstinado para os ímpios. A lei é boa, a lei não é feita para o justo, porque o justo já vive uma vida digna na presença de Deus, tendo a lei de Deus escrita no seu coração, não em tábuas de pedra. Mas a lei é para quem? É para os injustos. A lei aponta o pecado, para os obstinados, para os ímpios, não é? É isso, para isso que é a lei. Paulo vai dar uma lista: injustos, obstinados, ímpios e pecadores, profanos, irreligiosos, para os parricidas é quem mata o próprio pai, e matricidas, quem mata a própria mãe, quando a lei diz honra teu pai e tua mãe, e para os homicidas, e para os fornicadores, e para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina. Muito bem, Paulo gosta de apresentar algumas listas de pecados, lista de impiedade que os homens cometem. Vamos ver essa lista aqui,
A lei, ela é feita não para o justo, mas para os injustos, número 1. Para os obstinados, 2. Para os ímpios, 3. Para os pecadores, 4. Para os profanos, gente que promove profanação, não é? 5. Irreligiosos, 6. Para os parricidas, 7. Para os matricidas, aqueles que matam a mãe, 8. Para os homicidas, 9. Para os fornicadores, 10. Para os sodomitas, 11. Para os ladrões, roubadores de homens, 12. Para os mentirosos, 13. Para os perjúrios, 14. E para o que for contrário à sã doutrina, 15. Que Paulo menciona 15 tipos de iniquidade e pecados diante de Deus. A injustiça, a obstinação, que é o orgulho, a impiedade, aos pecadores, agora falou de forma geral, profanos, aqueles que profanam as coisas sagradas, irreligiosos, homens que não têm temor a Deus, parricidas, capazes de matar pai, capazes de matar mãe. A pergunta é, por que alguém mata o pai ou a mãe? A resposta normalmente é para a herança, para ficar com a herança dos pais, não é? Para tomar conta daquilo que era de seus pais. E homicidas, se matava, tinha coragem de matar pai e mãe, matar um estranho, então não era problema nenhum. Para os fornicadores, aqueles que se agradavam praticar práticas sexuais com pessoas que não eram casados. Sodomitas, invertiam até a posição, né, o pecado de sodomia, que seria o sexo de forma anal. Sodomitas, é isso que quer dizer. Para os roubadores de homens, ladrões, para os mentirosos que têm prazer na mentira, para os perjuros, para o que for contrário à sã doutrina. Que lista enorme a quem a lei se aplica. Não é para o justo tem a lei escrita nas tábuas do coração. Então, na Ásia, nós vamos encontrar todo tipo de pecado. Não é? Pelo menos Paulo dá uma lista a 15 pessoas, e infelizmente alguns até estavam dentro da igreja, como Paulo disse, tinham desviado e se entregavam a contendas. Verso 11, conforme o evangelho da glória do Deus, bem-aventurado que me foi confiado. Não é? O evangelho da glória do Deus bem-aventurado. Até Deus é bem-aventurado, né? Jesus deu uma lista de bem-aventuranças, mas aqui Paulo chama Deus de bem-aventurado. Bem-aventurado quer dizer imensamente feliz. Então o próprio Deus é assim, que me foi confiado. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A fidelidade vem do próprio Deus, que nos coloca no ministério. E Deus chama para o ministério. Ministério não é para quem quer. Ministério é para quem tem chamada. Sim, o desejo é importante. Muitas vezes o desejo vem de Deus. Paulo vai dizer no capítulo 3, aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja. Mas quem nos coloca no ministério é Deus. Deus é que põe o homem no ministério. E quem entra no ministério sem ser posto por Deus, só pela sua vontade, eu tenho uma triste notícia, não vai durar muito não. Ministério não é só para quem tem vontade, tem que ter chamada de Deus. Pondo-me no ministério, a mim, que dantes fui blasfemo. O próprio Paulo conseguia se identificar, não é? Ele se foi blasfemo contra as coisas de Deus, contra o evangelho. E perseguidor, perseguiu a igreja, e opressor, oprimiu a igreja. Ele diz que ele entrava pelas casas e arrastava homens, fazendo-os negar a fé, mas alcancei misericórdia, não é?
Todos nós precisamos alcançar essa misericórdia que vem de Deus. O Deus misericordioso, o Pai das misericórdias, porque eu fiz ignorantemente e na incredulidade. Duas coisas que nos levam ao pecado: a ignorância e a incredulidade, não é? Paulo foi blasfemo, Paulo foi perseguidor, Paulo foi opressor da igreja, porque fez ignorantemente na sua incredulidade. Apesar de ser essa uma carta dirigida a Timóteo, nós vamos encontrar confissões de Paulo aqui, não é? Confissões pessoais do seu passado, da sua ignorância, do tempo de sua incredulidade, do tempo que ele perseguiu a igreja e oprimiu ela. Aí ele diz: e a graça de nosso Senhor superabundou, não é? A graça de Jesus superabundou nele, que era pecador, com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Você notou aqui no verso de número 14, fé e amor. No verso 1, esperança. São as três virtudes que Paulo focaliza em sua carta: fé, esperança, amor, e algumas vezes ele cita alegria, não é? Seria a quarta virtude do Senhor. Fé e o amor que há em Jesus Cristo. Vamos para o verso de número 15. Essa é uma palavra fiel, portanto, o evangelho e a carta que Paulo está escrevendo é uma palavra fiel. Essa é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Se essa é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, nós devemos ler essa palavra, devemos aceitá-la na nossa vida. Aliás, aceitar a palavra de Deus é aceitar o próprio Deus. Essa é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Jesus veio a esse mundo especificamente para salvar os pecadores. Jesus não veio ao mundo só para nos dar exemplo, ainda que ele é o exemplo. Jesus não veio ao mundo porque não tinha nada para fazer no céu, decidiu vir dar uma passeadinha aqui na terra. Não, Jesus veio ao mundo com um propósito, para salvar os pecadores. Escuta, eu e você somos pecadores, todos pecaram. Ele veio nos salvar, essa é a boa notícia. Quem rejeita Jesus, rejeita a salvação. Quem aceita Jesus, aceita salvação. Essa é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Por que Paulo se considerava o principal? Tá, olha aqui no verso 13, ele diz que ele foi blasfemo, ele foi perseguidor, ele foi opressor, ele foi ignorante, incrédulo. Essa é a razão porque ele se considerava o principal, do qual eu sou o principal. Se o apóstolo Paulo reconheceu que era pecador, será que nós somos melhor que ele? Será que nós não podemos reconhecer os nossos pecados e nos atirar nos braços da misericórdia do Pai, que enviou o seu Filho Jesus para nos salvar? Como é que nós obtemos salvação? Confessando os nossos pecados, reconhecendo que somos pecadores. Tem gente, quando a gente vai falar de Jesus para ele: eu não sou mau, eu não falo mal do vizinho, eu nunca matei ninguém, eu nunca... Está confiando em quem? Você? Você é pecador, todos pecaram, não é? Nós precisamos entregar-nos a Deus, como Paulo diz, do qual eu sou o principal. Foi quando Paulo reconheceu os seus pecados que ele alcançou a misericórdia, a graça de Deus. É quando nós reconhecemos os nossos pecados e pedimos perdão a Ele, aquele que tudo pode, que nos perdoa e nos purifica. Está vendo? Do qual eu sou o principal, mas por isso alcancei misericórdia. Como é que se dá a conversão de uma alma? Se dá no momento que a pessoa reconhece que é pecador, no momento que a pessoa busca a misericórdia de Deus. Enquanto nós não chegamos a esse ponto, reconhecer eu sou pecador, eu preciso da graça, da misericórdia de Deus, não podemos ser salvos.
Mas quando chegamos a esse ponto, e às vezes não é a única vez, muitas vezes temos que reconhecer nossos pecados e nos atirar nos braços da misericórdia do nosso Deus. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal do que dos pecadores, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade. Olha como a longanimidade vinha de Jesus, a bondade, a misericórdia, que são os frutos do Espírito na nossa vida, vem do próprio Cristo, do qual eu, que sou o principal, Jesus Cristo, mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Paulo serviu de exemplo entre os judeus incrédulos que haviam de crer nele para a misericórdia e para a vida eterna. Não existe vida eterna fora de Jesus. Não existe vida eterna se não cremos em Jesus Cristo. Jesus é o Salvador, Jesus é o Senhor, Ele mostra a sua longanimidade para conosco, dando tempo para nos arrepender de nossos pecados, para que alcancemos a graça e a vida eterna nele, para que cremos nele para a vida eterna. É interessante essa carta, apesar de ser dirigida a Timóteo, aqui no capítulo 1, ela acaba virando uma autobiografia da vida de Paulo, da sua conversão, de como ele se considerava o principal pecador e alcançou a graça, a misericórdia de Deus para a salvação e para a vida eterna. E aqui vem o louvor de Paulo, um louvor, um cântico maravilhoso. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Olha que cântico, né? Alguém vendo esse verso de 1 Timóteo, capítulo 1, 17, gravou até um hino. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o louvor, ao Deus eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele, não é? Seja a honra, a glória e o louvor. Amém? Então, é um hino aqui, 1,17, um hino de louvor, um hino de gratidão. 1 Timóteo 1,17, ao Rei dos séculos. Rei dos séculos. Que século nós estamos? 21. Esse século tem um rei, Jesus. E o século passado, 20, também tinha um rei, Jesus. Amém? Os reis humanos, eles aparecem e vão. Mas o rei eterno, o rei imortal, que não morre, que ressuscitou, está vivo para todo sempre, invisível. Você não vê ele, mas você crê nele. Você espera nele, você tem fé nele, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, Jesus, é chamado Deus aqui, ao único Deus, seja honra e glória, para quando? Para todo sempre. Amém. Que hino lindo, que introdução maravilhosa nessa carta e que cântico tremendo. Agora vamos ver as 5 coisas que vai aparecer em Timóteo, que Paulo mandou a Timóteo. Essa é uma delas. Verso 18, depois desse cântico de louvor pela sua salvação, gratidão que Paulo sentia ao Rei dos séculos, imortal, invisível, né? Ao único Deus. Então, esse mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, Timóteo estava no ministério pelas profecias. Profecia é importante. Por isso que Paulo diz, ninguém despreze as profecias, não é? Não desprezeis as profecias. Na sua carta em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 21, ele diz aqui, esse mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites essa boa milícia, milites.
A vida cristã e o combate da fé não é um parque de diversões. Nós não estamos aqui nos entretendo, passando tempo no mundo. Nós estamos militando, milícia da ideia de luta, de guerra. Que nós lutamos contra o quê? Contra as potestades do mal, contra o pecado, contra toda a falta de conhecimento de Deus que se levanta. A vida cristã é uma milícia, milites. Paulo depois vai dizer na sua segunda carta, como bom soldado de Cristo Jesus, não é? Que milites essa boa milícia. É uma luta, mas uma luta que vale a pena lutar. Há lutas que não vale a pena lutar, mas a milícia do Evangelho, a milícia de levar a graça de Deus aos homens pecadores, essa milícia vale a pena militar, não é? Ministério, vale a pena lutar, conservando, não é? A fé. Não vamos militar e perder a fé, vamos conservar a fé. Na segunda carta, Paulo diz, combati o bom combate, guardei a fé, não é? Então, conservando a fé e a boa consciência. Não adianta militar injustamente, não adianta militar derrubando os outros no ministério, como alguns entram no ministério, dividindo igrejas, derrubando pessoas. Essa milícia é vergonhosa. Essa milícia não tem boa consciência para com Deus, não é? Vai dar conta um dia a Deus, mas conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns naufragaram na fé. Sabe o naufrágio da fé? Olha só, aqui Paulo usa uma metáfora. Nós estamos no grande mar da vida e nós estamos num barco chamado fé, não é? Um barco onde Jesus está nesse barco. E temos que conservar a fé e a boa consciência. O que alguns, rejeitando a fé, foram pelos seus próprios meios, mantendo não uma boa consciência diante de Deus, o que fizeram? Naufragaram na fé. São náufragos nesse mar da vida. Por quê? Porque rejeitaram duas coisas importantes: fé e boa consciência, para com Deus e para com os homens. E aí naufragam na fé. E Paulo vai dar o exemplo. Já no seu tempo aconteceu. Isso aqui, o primeiro capítulo de Timóteo, vai totalmente contra essa falsa eterna segurança que uma vez salvo para sempre. Alguns naufragam na fé, alguns estão na igreja temporariamente, vão acabar naufragando. Eu já estou no ministério há mais de 30 anos, o tempo suficiente para ver muita gente aparecer e desaparecer e naufragar na fé. Eu nem vou dar a lista aqui porque ela é grande, mas Paulo dá a lista sua, não é? E como eu estou falando da carta de Paulo e não da minha, então vamos lá, carta de Paulo a 1 Timóteo aqui. Entre esses foram Irmineu e Alexandre, dois, parece, companheiros de Paulo, o irmão Irmineu, que agora já não é mais irmão, nem o Alexandre, né? Esse aqui não é o Alexandre o Grande, esse aqui é o Alexandre o Pequeno, o náufrago na fé, o desviado. Não é? Irmineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás. Paulo usa a expressão também em 1 Coríntios, quando havia um homem vivendo com a mulher do seu pai, ele diz, eu já determinei no meu espírito que o tal seja entregue a Satanás. Essa expressão entregar a Satanás quer dizer excomungar, tirar da igreja, tirar da comunhão, e uma vez que a pessoa está fora da comunhão, está desligado, ele agora está entregue a Satanás. Para ver o que Satanás faz, para ver se a pessoa se arrepende e volta. Não quer dizer que o desviado não pode voltar, não quer dizer que o pródigo um dia não pode retornar à casa do pai. Para isso Jesus contou a parábola do filho pródigo, não é? Aí os que dizem salvo uma vez, salvo para sempre, vão dizer, ele desviou, mas no final ele volta. Alguns voltam, outros não. Não é? Então, presta atenção.
Paulo diz, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. A excomunhão desses, né, a excomunhão desses foi justa. Entreguei a Satanás, a expressão que Paulo usa para excomungar. Excomungar quer dizer tirar da comunhão, não é? Paulo teve que fazer isso com esses dois aqui náufragos na fé, Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam não blasfemar. Mas em outras palavras está dizendo, Timóteo, que Himeneu e Alexandre sirva de exemplo para você, Timóteo, que você possa militar a boa milícia, que você possa conservar a fé e a boa consciência, os quais alguns rejeitando infelizmente, naufragaram na fé. E a esses, Himeneu e Alexandre, os entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Com isso, nós concluímos o primeiro capítulo de Timóteo. Nós vamos aprender muito com essa carta de Paulo. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor Jesus seja contigo. Leia esse capítulo de novo, tire as lições maravilhosas que ele apresenta. Apesar de ser uma carta a Timóteo, Paulo menciona seu testemunho pessoal, sua conversão, de como ele alcançou a misericórdia e como adverte a Timóteo para que mantenha uma boa consciência, fé em Jesus, uma fé inabalável, conservar a fé. Nós encontramos nesse capítulo esse hino de louvor maravilhoso, né, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória. Que lindo, que maravilhoso esse hino. Amém? Por isso, Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Quem esteve convosco, pastor Eugênio Piacentini, divulgue o nosso canal, não é? Pode postar, mande para os seus amigos no WhatsApp. Aqui não existe assim direitos autorais, nós queremos seja divulgado mesmo, para que mais gente seja abençoada por esses estudos, capítulo por capítulo, verso por verso. Eu tenho 2 vídeos gravados antes desse, só introduzindo a carta de 1 Timóteo. Assista o vídeo 1 e o vídeo 2, que introduz a carta de Timóteo e esse primeiro capítulo. Nós vamos voltar para o segundo capítulo. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão maravilhosa, gloriosa do Espírito Santo seja convosco. Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Amém.